O Em Revista está começando hoje com um convidado muito especial. Receberemos o presidente do PROCON. O doutor Fernando Capês vai estar aqui para responder todas as nossas perguntas. E esse é mais um programa da série Passando o Brasil a Limpo. E hoje nós temos aqui os nossos convidados para estar debatendo os últimos acontecimentos do país também. E a começar pela música, com os temas do programa, cantadas por Paulo Cremona. Seguindo aqui, Raul Jafé, grande jornalista, comunicador e que entende muito bem do nosso país. E ela, cada vez mais linda, a doutora Adriana Durso, que é advogada, criminalista, mas entende de tudo com certeza. E ele, nosso psicólogo, o mais famoso do país, doutor Haroldo Lopes. Doutor Rubens Leite, grande advogado, e que tem hoje no seu escritório atendimento às grandes empresas de São Paulo e do país. E lá em cima eu tenho o Fernando Martins, representando o nosso jornalismo e também fazendo o humor do programa de hoje, porque ele faz isso também. O Em Revista está começando e ainda tem convidados chegando. Quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou. E a grandeza se desfaz quando a solidão é mais. Alguém já falou, mas é preciso viver, e viver não é brincadeira não. Quando o jeito é se virar, cada um trata de si, irmão desconhece irmão. Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução. E solidão dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução. E solidão, e solidão, e solidão. Obrigado. Bem propícia a música, de abertura do programa, Jafé, me diga, o país, você acha que evoluiu com relação à defesa do consumidor ou não? E eu me sinto feliz em estar aqui hoje, porque eu quero homenagear o meu grande mestre, Samir Achoa. Meu coração tem memória, como diz o meu querido outro amigo, Fernando Jorge, o escritor Fernando Jorge, porque o Samir Achoa esteve na comissão, que foi, ele, aliás, foi o que preparou o princípio constitucional do Código de Defesa do Consumidor. Era o PL, na época, 3683, de 1989, e da Constituinte, foi logo depois, então, que eles começaram a trabalhar e a relatoria era presidida, então, pelo deputado federal Geraldo Alckmin. E o Samir lutou muitos anos por isso. Chegou até a ser ameaçado de morte. Ele me relatou ameaças de morte, de grandes lobbies contra ele, e ele lutou firme e acabou criando o princípio constitucional de defesa do consumidor. E, como ele falava, Raul, pelo jeito é o único que funciona. Porque se há um código que funciona, lógico, todas as suas limitações, de gente, de verba, de pessoal para cobrir tudo aquilo, mas da própria lentidão da nossa justiça. Mas se alguma coisa funciona e funciona bem, pelo menos pelos nossos padrões brasileiros,
Eu acho que é o Código de Defesa do Então, Consumidor. Fernando, você deu um probleminha aí no teu microfone, eu deixei a pergunta no ar para você, que era a respeito de você ter feito, né, durante tanto tempo, um programa sobre isso. Você acha que então funciona mesmo, como o Raul Jafé falou? Funciona sem dúvida, e o que você está fazendo agora aqui, Evê, de levar esse tipo de assunto para a grande mídia, para as grandes redes, como é o caso da televisão e como eu fazia no rádio, tem esse caráter, mais do que resolver o problema, como eu fiz com mais de 1.500 casos ao longo de 1 ano e meio, quase 2 anos, de você levar um caráter pedagógico e educacional para as pessoas, de mostrar qual o caminho que elas devem fazer para conseguir ter o seu direito garantido, o seu direito assegurado, que é o que está, antes de estar no Código, né, de Defesa do Consumidor, coisas que estão na Constituição, coisas que são plenamente constitucionais e que as pessoas, por falta de entendimento, Evê, não sabem que tem direito. E você, quando começou a fazer o programa, você já fazia ideia disso tudo? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. É um universo. Fui estudar, tive grandes parceiros como o Dr. Arthur Rolo, o próprio Dr. Fernando Capês, que me orientou muito a esse respeito, e fui estudar. É um universo, Evê. Daqui a pouquinho o presidente do PROCON aqui com a gente para responder as nossas perguntas e está aqui questionando com a gente o que vem de solução aí pela frente. Vai melhorar? Tem o que melhorar? Alguém vai preso por causa de defesa do consumidor, doutora Adriana? Preso, a gente pode falar que assim, as pessoas podem cometer crimes em relação ao direito do consumidor, né? Crimes contra as relações de consumo, que a gente fala. Um deles, que é o mais comum, talvez o mais famoso, é justamente a propaganda enganosa, a propaganda abusiva. E as pessoas acabam, o fornecedor aí acaba fazendo, e as pessoas acabam denunciando por terem conhecimento, porque aí vai muito também dessa via que ele estava relatando, né? Que não adianta nós termos o direito do consumidor se a população for ignorante em relação aos seus direitos do consumidor, se o consumidor não souber os direitos que tem. Então, é muito importante esse caráter pedagógico, é muito importante a gente levar para o telespectador, como você está fazendo hoje aqui no seu programa, o conhecimento dos direitos para que as pessoas possam exercê-lo em sua plenitude. Então, quando a pessoa tem conhecimento que está sendo vítima de um crime contra o consumidor, ela vai procurar a autoridade policial, denuncia. Então, por isso também é importante esse conhecimento. Então, ele pode procurar a autoridade policial? Sim, sim. Sendo vítima de um crime, a orientação é sempre essa. Procure a autoridade policial, faça um boletim de ocorrência para que você possa aí ver o seu direito exercido em sua plenitude. Doutor Rubens, qual a porcentagem de defesa e de ganho quando a coisa atinge um ponto mais grave mesmo? Como o Raul comentou, o direito do consumidor ele é muito sólido no Brasil. Foi um dos primeiros países a discutir de forma objetiva e criou uma lei que é bem clara, né, que traz uma estrutura bem clara e falta um pouco de informação direta para o consumidor lá embaixo, mas as empresas têm se preocupado cada vez mais, até por uma questão de imagem, de criar um compliance, ou seja, estar em conformidade com a legislação consumerista a fim de evitar problemas. Mas o Poder Judiciário, para responder a sua pergunta, ele está muito preparado para dirimir essas questões, porque a própria legislação permite isso, é bem objetiva. Se deu defeito no produto, se não cumpriu o prazo, se fez uma oferta, etc. Não, eu não sei se eu vou estar errado no que eu estou falando, tá? Porque eu não entendo realmente nada disso. Mas eu passei por um problema grande com a Eletropaulo, que foi deles quererem cortar a luz e as contas estavam pagas. E eu tenho 2 pessoas de bastante idade mesmo dentro de casa. Minha tia está com 97 anos, né? E o rapaz lá, não, eu vou cortar. Daqui eu recebi a ordem que eu vou cortar. Eu falei, mas eu preciso de argumentar de alguma forma. Liga para lá, eu posso esperar um pouquinho aqui, mas eu vou cortar. Eu falei, mas eu não posso, eu tenho uma geladeira com remédios, não tem como. Nisso, quer dizer, eu nem estava em casa, me chamaram, eu estava na TV, eu fui para casa e chegou lá, tem uma conta que está atrasada. Eu falei, qual conta? De abril do ano passado. Aí vamos procurar a conta. Já por isso, gente, que é bom guardar. É bom ter tudo organizado, porque não tem jeito. Aí, Haroldo, a Ana, que trabalha lá em casa, que é muito preciosa com as coisas, achou a conta. Ele falou, bom, mas agora liga para lá, porque não adianta você mostrar para mim, eu tenho a ordem para cortar, né?
E a gente conseguiu, alegando que tinham pessoas idosas e tal, que uma terceira pessoa que atendeu, que tem muito a ver com isso também, a pessoa que atende, o atendente. Não sei se a formação é igual para todos, que deve ser, mas nem todos têm uma complacência na hora de atender. Bom, resultado, não cortou, né? E resultado, a gente comprovou que tinha aquilo. E, de novo, eles vieram uma semana depois falar a respeito daquela conta, daquela mesma coisa, né? Então, é assim, paga e depois resolvemos. Paga primeiro, depois a gente resolve. Mas tem que pagar. Gente, isso é um absurdo. Aí a gente pagou, né? Se resolveu. Aí eu fui para pequenas causas. E, na época, nós ganhamos, nas pequenas causas, eles tiveram que nos pagar R$1.000. Pouca gente sabe que isso pode acontecer, né? E as pessoas não lutam pelos seus direitos, não é isso? E quando que se chega às pequenas causas? Quem quer falar sobre isso? Bem, quando você... O importante destacar aqui, o juizado especial civil, ele, e até o criminal, em alguns casos de alguma violação criminal, ele busca atender diretamente, eliminando a figura do advogado, para justamente dar o acesso à justiça para o consumidor nesses casos. Então, é importante você conhecer qual é a estrutura do juizado especial mais próxima da sua região, que, em casos desse tipo, você vai lá e apresenta, que eles mesmos montam o processo e distribuem, e aí o juiz vai conduzir, agora, podendo aplicar o dano moral ou, enfim. Me permita fazer uma colocação em cima do que o doutor colocou, o Ari também, a Adriana. Antes de vir para cá, eu fiz umas 4, 5 ligações para o PROCON. Não fui atendido. 0800, alguma coisa lá, não me lembro. Não fui atendido. No momento, não podemos... a sua ligação não pode ser atendida. Primeira coisa. Segunda que eu gostaria de passar, que eu vejo aqui nos colegas que estão debatendo aqui nessa tribuna, pessoas inteligentes, pessoas que conhecem do tema, mas eu não vejo a coisa de forma tão otimista como os meus colegas aqui estão passando. Eu vou dar um exemplo. Se eu estiver errado, principalmente os doutores me corrijam, mas me parece que o PROCON é um órgão, ele é um órgão civil, ele não é judicial, correto? Então, eu só fico pensando o seguinte, qual deve ser a credibilidade que a população realmente possa ter com o PROCON a partir do momento que um juiz, doutor, expede uma ordem para que uma pessoa seja internada ou receba um medicamento de forma imediata e nem isso é respeitado. Se nenhuma ordem judicial que, a meu ver, não sei se eu estou certo, o PROCON tentou fazer tudo. E quando o PROCON não consegue fazer tudo, o EV, ele procura ajuda, aí sim, ele pode se unir à polícia, ele pode se unir à justiça, volto a repetir, se eu estiver errado, me corrijam. Agora, eu pergunto aos senhores aqui e a você de casa, o que a gente pode imaginar em termos de credibilidade, por mais que tenham boas intenções, de um PROCON e outros órgãos, a partir do momento que um juiz expede internação imediata, autorização imediata do fornecimento de medicação e a pessoa aparece morta no corredor de um hospital e o outro familiar pega e mostra, está aqui, o juiz autorizou e não houve cumprimento. Aliás, eu gostaria que o senhor... Eu colocaria, eu acho que os doutores podem me corrigir, mas eu acho que o PROCON ele age como órgão de mediação. O primeiro princípio do PROCON é fazer o seguinte, as partes se entenderem. Correto, doutor? Acho que é mais ou menos por aí. Ele não tem um poder maior, assim, tão grande para decidir uma coisa, ele tem um poder de intimidação, de chamar a empresa e falar, olha, vocês estão cometendo esse erro, vocês mas estão fazendo isso. Mas a saúde é uma obrigação do Estado. Mas no caso de saúde, eu não sei se entra saúde, porque a questão é relação de consumo, é uma coisa né? separada, né? A saúde já é uma questão de... Não entra no Código de Defesa do Consumidor, certo? Eles acham que não, E quando a gente fala de... O remédio, é isso? O consumo do remédio e essas empresas, como, eu não quero citar o nome, empresas... Planos de saúde. Planos de saúde.
em que, de repente, não cumprem com aquilo que está escrito, há uma autorização judicial, não é cumprida muitas vezes. Então, eu vejo, de certa forma, doutor, por mais boa intenção do PROCON, alguma coisa assim obsoleta, porque se nem o juiz... Alguém quer fazer o comentário? Que a gente vai ter o presidente do PROCON daqui a pouco. Eu queria comentar uma coisa, Evê. Tati Mompé, a gente que chegou agora. Uma coisa que eu gostaria, eu até estou aguardando uma resposta do PROCON já fazem 5 meses. O presidente está aqui, daqui a pouco está aqui. Eu vou falar para ele. Acho que ele vai entrar Eu não sei se vai sair pela outra. A gente que dirige, enfim, a gente que dirige, que vive na correria dessa cidade grande, muitas vezes a gente passa num posto de combustível, tá lá um valor nas faixas, alguns até está escrito embaixo, né? Para valores, pagamento em dinheiro ou débito. É aquele valor. Só que você chega na bomba para abastecer, não tem a bomba com aquele valor. Ou quando tem, a bomba, eles falam, está quebrada. Então, eles anunciam um valor e na hora que você vai pagar, você paga outro. Se você não presta atenção na bomba... Só que eu presto atenção. Horário, depois da meia-noite é mais barato. Então, só que eu presto atenção. E aconteceu de eu chegar no posto de gasolina próximo à minha casa, parei na bomba e eu vi, porque eu olho, a primeira coisa que eu olho é o valor. Eu falei, esse valor está errado. Cadê mas é que é para pagamento à vista. Ok, cadê a bomba do pagamento à vista? Está quebrada. Então, ótimo, é direito meu que vocês me deem o desconto ou que vocês coloquem uma outra bomba no valor. Não quer fazer isso? Então, vocês retiram o anúncio com o valor inferior. Coloquem só o valor comum. A gente não pode fazer isso. Falei, não tem problema. Liguei no PROCON, me orientaram, me deram um número, abriram lá o processo que fala, né, de fiscalização, pediram que eu chamasse 190. Eu fiquei simplesmente 3 horas no posto. As pessoas chegavam para abastecer e algumas pessoas viam que eu estava ali parada e eu falei, gente, olha para a bomba, vocês estão sendo enganados. Primeiro que a população não está nem aí. Verdade. É R$1, não interessa, é R$1, mas é R$1 do dinheiro de cada um. Esse é o problema, nosso povo é acomodado e as coisas vão acontecendo, né? Você entende? Então, assim, as pessoas não se incomodam. Ninguém reclama. Então, assim, aí quem reclama é o chato, é o implicante. Por que você está reclamando? É R$1, não interessa, mas é um aqui, outro ali, você vai somando em cada litro de combustível. Enfim, a viatura, fiquei 3 horas esperando. Quando eles viram que eu não ia arredar o pé, veio o gerente e disse para mim, olha, moça, o dono do posto mandou dizer que abastece para a senhora no mesmo valor. Eu falei, nem de graça eu abasteço mais o meu carro aqui. Falei, porque se o seu patrão é corrupto, eu não sou. Falei, eu quero os meus direitos. Só que assim, até hoje eu estou esperando uma resposta do PROCON, que iria analisar o posto, e até hoje continua a mesma coisa e eu não tenho resposta nenhuma. Na esteira do que a Tati disse, há mais ou menos 2 meses, eu estava, acho que com o Marcelo, nosso cinegrafista, nós estávamos em um posto na Avenida dos Bandeirantes, quando nós vimos uma blitz do PROCON acontecendo. E eu vi a dura que o dono do posto tomou, sendo obrigado a tirar na hora a propaganda que mostrava um preço e na letra miúda que você precisava de uma lupa para dizer que aquele preço era se você tivesse o aplicativo do posto e que não sei o que tem. E eles pagam multa por isso? Eles têm alguma sanção, doutor? Sim. Não, só é importante fazer esse destaque aqui, organizar. Existe em relação aos remédios, direito à saúde, que é um direito constitucional, que muitas pessoas com medicamentos caros buscam do poder público isso. Isso é a questão judicial, que se descumprir, daí vai ter crime de desobediência e vai ter multa diária por desobrigação. O secretário da Saúde pode ser preso. Exatamente. Tem Mas tudo em isso. segunda, terceira instância? Aí, não, o juiz de primeira instância já vai dizer isso. Porque aqui já querem tirar as instâncias, e eu lembro. Foi, doutora Adriana? Aí a gente já vai entrar. Já vai mudar de novo. Mas Não tem problema, sabe por quê? Porque o programa hoje é da série Brasil Adriano, Passado a Limpo, que eu faço uma vez por mês. Então tudo entra. O problema nosso é como o João Baldo dizia, desde a base até o ápice da pirâmide. O Brasil é um país que, infelizmente, aceita que, infelizmente, existe a corrupção ativa e a passiva, o povo não se manifesta. Vocês vejam o caso da Avianca. Eu acredito muito. Quantos overbook que não houve, e ainda existe até hoje, os aeroportos, em geral, acabam virando o local para o pessoal dormir. E aí eu pergunto, e aí não se toma providências? Fala, doutora Adriana. Eu acredito um pouco dessa passividade, essa falta de atitude do brasileiro, justamente pelo desconhecimento.
por algumas vezes as pessoas vão falar, não, foi só R$1, mas por vezes as pessoas nem sabem o que elas podem fazer, como você que tomou muitas atitudes aí, foi atrás e foi orientada a chamar a polícia e tudo, porque é crime esse tipo de conduta. Então, você vê que as pessoas têm um pouco de preguiça de ir atrás da informação e de exercer o seu direito. E há um medo, né, de, poxa, quem sou eu perto dessa grande marca, dessa grande rede? Os caras vão rir de mim, não vão me ouvir, e tem que ser o contrário, né? Exatamente. Hoje em dia tem algo tão importante que é o marketing. Isso. Ele falou que as empresas estão tomando cuidado para que não tenha um marketing negativo em relação a fazendo compliance, para que não tenha um marketing relativo em relação a isso. É muito importante, porque uma pessoa falando mal da sua empresa, hoje a gente tem plataformas como Reclame Aqui, como Ebit e tal, onde você coloca ali a sua avaliação, as pessoas têm que entrar para não serem enganadas, não serem vítimas de fraude, não serem vítimas de golpe. Todos nós, enquanto consumidores, ao adquirir um produto ou serviço, devemos sim entrar nesse tipo de plataforma e procurar lá o nosso fornecedor. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém que eu conheço que, pô, você pede uma indicação em tal lugar, eu vou dar uma olhada no Reclame Aqui. As pessoas estão pesquisando. Não, hoje, quando a gente entra num site, a primeira coisa, a gente vai no Reclame Aqui, confere direitinho, porque por mais que a gente esteja informado, vamos lá, sou jornalista, sou comunicador, estou na televisão, e há 1 ano e meio atrás eu entrei num site que tinha uma promoção de televisão, eu comprei, nunca recebi, o site não existia. Né? Levei para televisão, agora tá chegando liguei, Black Friday, da Atena me ajudou. Tá chegando Black Friday agora. Tem que tomar muito cuidado, gente. Tem que tomar muito cuidado. Mas o programa chama Brasil Passado a Limpo, né? Que a gente faz uma vez por mês, às vezes 2 vezes por mês aqui no Em Revista, e a gente fala de vários assuntos. A gente vai voltar no assunto da defesa do consumidor, no assunto do Procon, mas vamos comentar os últimos acontecimentos do país que estão refletindo a cada dia. Vamos ver aqui nesse primeiro VT, né, aqui no telão, essa primeira situação aqui, para vocês comentarem. Fiquem à vontade em comentar. Apesar dos registros do condomínio mostrarem que o porteiro tinha ligado para a casa de Bolsonaro e confirmar a autorização para que Élcio de Queiroz entre na propriedade, os registros de Brasília desse mesmo dia apontavam a presença do então deputado na Câmara. O presidente Jair Bolsonaro reagiu à reportagem e disse que foi surpreendido. Ele questionou a maneira como a TV Globo obteve acesso às informações, já que o processo está em segredo de justiça. Conclusão que se tira tudo disso aí. Esse processo está em segredo de justiça. Como chega na Globo? Quem vazou para a Globo? Ele cita uma reportagem da revista Veja que afirma que quem vazou as informações foi o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Segundo a Veja, está publicado aqui, quem vazou esse processo para a Globo foi o seu governador Witzel. Tá? E o seu governador Witzel que se explique agora como é que ele vazou esse processo. Hoje, Bolsonaro voltou a acusar Witzel de vazar o processo. Segundo ele, o governador do Rio chegou a avisar que o processo estaria no Supremo Tribunal Federal. Dia 9 agora, desse mês de outubro, esse mês 9 de outubro, às 21 horas, eu estava no Clube Naval do Rio de Janeiro, quando chegou o governador Witzel. E me viu lá, foi uma surpresa eu estar lá, né? E para mim também, que eu fui no aniversário de uma autoridade brasileira, ele chegou perto de mim e falou o seguinte: o processo está no Supremo. Eu falei, que processo? O processo, que processo? O processo da Amarelli. O que eu tenho a ver com a Amarelli? Não, o porteiro citou teu nome. Ou seja, Witzel sabia do processo que estava em segredo de justiça. Mas ele comentou com o senhor? Comentou comigo, estava em segredo de justiça. Então, no meu entendimento, o senhor Witzel estava conduzindo o processo com o delegado da Polícia Civil para tentar me incriminar ou pelo menos manchar o meu nome com essa falsa acusação que eu poderia estar envolvido na morte da senhora Marielle. O governador Witzel respondeu e disse que lamenta que Bolsonaro tenha feito acusações em um momento de descontrole emocional. Jamais vazei qualquer tipo de informação, seja como magistrado, seja como governador. Eu lamento que o presidente tenha, no momento talvez de descontrole emocional, no momento em que ele está numa viagem, não está talvez no seu estado normal, tenha feito acusações contra
a minha atividade como governador. Não manipulo o Ministério Público, não manipulo a Polícia Civil. Isso é absolutamente inadequado, é contrário às instituições democráticas. A Polícia Civil no meu governo tem independência, o Ministério Público tem e sempre terá independência. E, infelizmente, eu recebi com muita tristeza essas levianas acusações. Estabelecida e continua, de uma certa forma, ainda surtindo um efeito bastante grande aí no Estado, na União, dividindo a opinião pública. Quem quer comentar o assunto? Ninguém. Ninguém? Eu acho que o presidente está precisando respirar um pouco, gente. Eu acho ele foi muito impulsivo, eu achei, nos comentários dele. Precisa respirar um pouco, né? Pensa, depois ele fala. Você sabe o que acontece? O presidente Bolsonaro, eu nunca vi uma violência tão grande da esquerda nacional e internacional contra ele. O fundo de tudo isso é que existe o seguinte: há um recrudescimento das forças da direita no mundo. Então, as forças de esquerda, que estavam nos poderes nos grandes países do mundo todo, estão reagindo. Então, você vê o que está acontecendo na América do Sul, né? Os tumultos que estão havendo lá para tentar desestabilizar os governos. E disso estão se aproveitando alguns presidenciáveis, que nem bem o presidente Bolsonaro se elegeu, foi o ano passado, ele não completou o primeiro ano, e já tem aí 3 ou 4 pré-candidatos já procurando derrubá-lo de alguma maneira. Essa é a questão do negócio. Porque associar o caso deles ao caso da vereadora Marielle, mas é de um absurdo se levar um negócio à frente desse, é total. Uma ponderação mais de cunho técnico, aí a doutora, que é especialista na área, vai poder discutir esse assunto melhor. É que a gente também não pode achar normal que você vazar informação de processo sigiloso, ainda mais investigação criminal, tá virando normal em vazar informação. Desde quando você vaza informação, você viola o direito de defesa, porque um falou do outro, e ainda mais quando se pega uma figura pública, um presidente, como que você fica o direito de defesa dele, falou dele, não viu? Aí qual que é o prejuízo político que ele tem? Todo vazamento tem um interesse. Exatamente. Então, todo e qualquer. A gente tem que parar de achar normal que vazamento é bom quando é com o seu inimigo, quando é aquele que você não gosta. Isso. Mas quando é com você, né? Então todo o processo ele é sigiloso porque ele precisa ser sigiloso conforme a lei. Mas acho que ele precisa parar com essa questão de vazar. Doutora Adriana, diga, como criminalista... Realmente os vazamentos são inadmissíveis. A gente não pode compactuar com esse tipo de atitude e... Por óbvio, no fundo, todo mundo sabe de onde está saindo, porque é de dentro do órgão onde está correndo o processo. Alguém ali que teve contato com o processo de dentro do Poder Judiciário que vazou. A gente atuou na Lava Jato, por vezes a manifestação, por exemplo, do Ministério Público sequer havia sido juntada nos autos e já havia jornalista ligando para a gente perguntando qual era a nossa opinião em relação à manifestação do Ministério Público. A gente falava, que manifestação é essa? Então, como isso chegou ao conhecimento da mídia, né? Isso é muito comum, principalmente nessas grandes operações, e não tem que acontecer, porque se é sigiloso tem uma razão. Qual é o resultado disso? Por exemplo, uma das revistas de veiculação nacional trouxe como um autor que, aliás, alguém que mandou assassinar o Celso Daniel em Diadema, né? A pessoa que soltou isso para a imprensa, ela acaba auxiliando ou prejudicando, porque existe o segredo de justiça. Mas, por exemplo, até hoje, esse crime do Celso Daniel não foi resolvido. Ninguém não tem autoria. Mas o crime será resolvido no âmbito do Poder se também não tiver alguém que coloque e aperte o botão do que eu não vou dizer, do dane-se, vamos falar, porque tem que se fazer justiça, eu não vejo como eu não vou... Doutora Adriana, num caso desse, por exemplo, que ele citou do Celso Daniel, né, e que vira e mexe a imprensa atrás de volta, como ele citou agora a revista Veja, por exemplo,
E quando que vai prescrever? Por exemplo, existe uma hora que não pode mais se falar porque prescreveu. Quando é isso? O que vai acontecer? É um cálculo, não é um cálculo simples. Não é? Não. Eu pensei que não fosse uma data certa, a partir de tantos anos... Mas nesse caso houve uma delação, uma nova delação no caso do Marcos Valério, portanto eu acho que não há prescrição nesse caso. Aí volta a estaca zero para começar a contar de novo? Pelo menos para contar o tempo, eu acredito que sim, a doutora que pode esclarecer melhor. É porque ele é criminalista, deixa ela falar. Eu desconheço esse caso, não atuei nesse caso e não posso falar aqui como que é a prescrição dele, porque você tem os marcos, diversas formas de se calcular a prescrição. Você tem uma forma de se calcular quando a pena já foi estabelecida em sentença, você tem a pena em concreto, e aí você calcula com base naquela pena, ou antes disso, antes de ter uma pena concreta, você calcula com a pena em abstrato, que é a pena máxima prevista na legislação, no Código Penal ou na legislação especial em relação àquele crime. Então, você tem essas duas possibilidades de início do cálculo da pena, da prescrição. E aí vai mais além, nós temos marcos interruptivos, que interrompem a contagem e começam a contar de novo. Nesse caso, Marcos Valério. Então, por exemplo, o recebimento da denúncia. Muito perdeu, Fernando. Foi na via Fernando, como jornalista, você não acha que o vazamento, às vezes... Como jornalista, você tem conhecimento de algo, você não vai dizer, você não vai dar a notícia? Mas aí que tá, você tem que saber de onde veio, você tem que ter certeza das suas fontes, você tem que saber que peso aquilo que você vai dizer. Você tem que se colocar no papel de cidadão também. Antes de eu ser jornalista, eu sou um cidadão. Eu preciso pensar se aquilo vai causar mais pânico do que trazer solução. É lógico que eu gosto de dar uma notícia antes que todo mundo, isso mostra que você tem um bom relacionamento com suas fontes, consegui fazer isso muitas vezes, mas sem atrapalhar a justiça. Porque eu acho que cada coisa tem que estar no seu compartimento, né? Mas você não acha que às vezes uma prescrição é uma forma de você dar uma maquiada na situação e você deixar alguém que você mais ou menos sabe que estava na cena do crime, olha, vamos dar um jeito. Pelo menos o Brasil é tido assim no mundo inteiro, o país do jeitinho. Eu acho que cabe aqui... A senhora se lembra da súmula vinculante? Não, lembra da súmula vinculante? O que era? Deixa ela fazer o esclarecimento. Em relação à prescrição, porque as pessoas acham que prescrição é sinônimo de impunidade e quando o crime prescreveu, a pessoa foi absolvida. Não é isso que acontece. A prescrição é um tempo que o Estado tem para punir aquele cidadão, aquele indivíduo. O indivíduo que, eventualmente, entrou numa briga, deu um soco na cara do outro, quando tinha 18 anos, não faz sentido o Estado pegar esse indivíduo, punir, processar e prender quando ele tiver com 70 anos e for avô, entendeu? Ele já passou o tempo, ele já tem outra vida, não tem razão de ser. Foi o caso do Maluco. Por isso a gente tem que ter um Estado equilibrado. Existem crimes imprescritíveis também. Existem que foi o caso do Maluco, que agora tortura, não tem mais idade que são imprescritíveis. Os crimes mais graves Pimenta Neves também, né? Que não teve tem mais idade para ser processado. Matou a mulher e era o chamado réu confesso. Agora, esse crime que eu vou mostrar agora no telão, ele atinge a humanidade. Então, vamos saber um pouquinho mais e estar falando a respeito desse óleo invadindo a nossa natureza. Nossa. Vamos ver. Um vazamento abaixo da superfície do mar pode ser a causa das manchas de óleo que se espalham pelas praias nordestinas. A hipótese foi afirmada por um pesquisador do Laboratório de Análise e Processamentos de Imagens de Satélites, vinculado à Universidade Federal de Alagoas. O processamento dos dados foram feitos durante 3 semanas e o pesquisador Humberto Barbosa identificou um enorme vazamento de óleo em formato de meia-lua com 55 quilômetros de extensão e 6 quilômetros de largura, a uma distância de 54 quilômetros da costa do Nordeste, localizado no sul da Bahia. Foi identificado um padrão característico de manchas de óleo no oceano que pode explicar a origem da poluição que atingiu o litoral do Nordeste, com base em imagens do satélite Sentinel-1A, da Agência Espacial Europeia. O laboratório disponibilizou reproduções das imagens em sua página na internet, que mostram que a origem do vazamento pode estar ocorrendo abaixo da superfície do mar. As medidas da mancha citadas no estudo compreendem uma área com tamanho semelhante à da cidade de Fortaleza.
A Marinha disse que a mancha que estaria avançando pelo mar da Bahia não é de óleo. Mas, de acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA e a Petrobras, o óleo encontrado nas praias brasileiras é venezuelano. E o governo investiga se navios que passaram pelo litoral brasileiro seriam responsáveis pelo incidente. Vamos comentar sobre isso daqui a pouquinho, porque eu preciso ir para o intervalo, com o Paulo Cremona cantando para a gente as músicas sempre de acordo com o tema do programa. E, Fernando, diz para mim o que tem de última notícia nesse sentido, por favor. Olha, agora tem... Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Tudo tomando dura. Não me convidaram pra essa festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem armada antes de eu nascer. Não me ofereceram nenhum cigarro, fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada, o meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim.